Eram rapazes feitos, Caim e Abel, quando Gabriel, ausente desde o nascimento da 7ª filha, veio estar com a família de Adão. E sua honra, Caim trouxe uma cesta com os mais belos e saborosos frutos das colheitas. Abel, por seu turno, abateu 2 das melhores ovelhas para banquetear o anjo. Gabriel fartou-se com as carnes ternas, mas pouco atentou para a oferta de Caim. E Caim irritou-se profundamente. Por que se irrita? Perguntou o anjo. Por que decaiu o seu semblante? Se bem fizer, não haverá aceitação para si. E se bem não fizer, o pecado jaz à porta, e para você será o seu desejo, e sobre ele dominará. Caim pareceu se serenar diante da sabedoria de Gabriel, porém, em seu coração queimava o fogo negro do pai. Seu verdadeiro pai, o príncipe das trevas, o maldito, o senhor escuro do abismo. Tal revelação estava destinada a Caim no princípio da tarde do dia seguinte, quando ele arava sozinho os campos mais distantes. De início, Serafim havia partido cedo pela manhã, e o anjo que pousou diante do rapaz possuía um esplendor superior ao do próprio arauto. Seu brilho era inigualável, os olhos profundos e penetrantes, os gestos magníficos. Venho por você, Caim, primogênito como eu, anunciou o anjo. Você que ama este mundo, tanto quanto eu próprio, você que é meu fruto, concebido da sua mãe, abraça seu pai, meu querido filho. Atônito e sem reação, Caim viu-se acolhido pelos braços de Lúcifer. Os anjos não escondiam o diabo dos humanos desde que estes haviam perdido a inocência original. Caim lembrou-se das terríveis histórias que ouvia quando criança sobre o príncipe das trevas e suas malfeitorias, relatos que ainda lhe causavam pesadelos estranhos e perturbadores. De fato, ele quase podia ouvir a voz de Gabriel numa de suas muitas pregações à sua família, alertando-os sobre o inimigo e seus truques demoníacos. Como seus pais e irmãos, Caim aprendera a odiar Satã e estar preparado para enfrentá-lo caso fosse necessário. Entretanto, naquele momento, envoltou pela luz do anjo e o calor reconfortante de seus braços. Caim simplesmente soube, ele compreendeu que o Senhor das mentiras falava a verdade. Com lágrimas descendo dos olhos, Caim abraçou seu pai. Caim ouviu a versão de Lúcifer da rebelião, como Deus fizera dele seu instrumento de violência e renegara-o quando ele se recusou a seguir matando em seu nome. Como isso provocara a guerra lançada pelos anjos leais contra aqueles que somente ansiavam pela liberdade. E por fim, a injusta expulsão dos céus, destino compartilhado pelo homem no Éden. Em nenhum instante, contudo, Lúcifer confessou a Caim seu ódio pelos humanos, pois ele desprezava até mesmo o filho, a quem fingia amar.
toma minha mão, que eu levo para longe deste lugar. Meu varão, disse o diabo, erguerei para você uma cidade de imenso poder e riqueza, na qual reinará absoluto e será o patriarca de sua casa. Nunca mais precisará curvar-se às ordens de Adão ou qualquer outro mortal. A cobiça brilhou nos olhos de Caim, e ele viu-se tentado pela oferta do caído. Ainda assim, ele hesitou. Poderei gozar da companhia de minha mãe? Perguntou o jovem. Desejo tê-la por perto se for iniciar nova vida. Não precisa deixar o ninho por completo. Esse é o preço da liberdade, disse o inimigo. Contudo, poderá levar a irmã de sua escolha para que procrie e faça seus sucessores. Caim ficou triste, pois amava muito Eva, mas a ânsia de poder herdada do pai falou mais alto. Caim aceitou a oferta do Senhor da escuridão e desgraçou sua alma pela eternidade. Caim correu para casa, queria despedir-se de Eva e tomar posse de sua irmã mais nova, a qual, além de ser a mais formosa, possuía ancas largas como a mãe, boas para parir. No meio do caminho, contudo, Caim avistou Abel pastoreando em campo aberto. Abel estava sozinho, pois Adão encontrava-se caçando coelhos no outro extremo do vale. Ao vê-lo, Caim lembrou-se da desfeita da noite anterior e, tomando de fúria e orgulho, ralhou com Abel. Abel procurou acalmá-lo, porém uma sombra maligna obscureceu a face de Caim, tal qual seu pai havia erguido a mão contra seus irmãos angélicos na rebelião. Caim sacou a faca que trazia à cintura e golpeou Abel. 7 vezes transpassou-lhe o estômago, e outras 7 as mãos que tentavam se proteger. Mesmo após Abel cair de costas, Caim continuou a atingi-lo 7 vezes no peito e 7 vezes no rosto, e o sangue de Abel tocou o solo e a terra estremeceu violentamente. Gabriel, que repousava no Éden, sentiu a dor da terra e voou até o local de sua agonia. Ele encontrou Caim coberto de sangue. Onde está Abel, seu irmão? Inquiriu Gabriel. Não sei, respondeu Caim. Sou eu o guardador do meu irmão? E a luz de Gabriel fortaleceu-se, e Deus falou pela boca de seu arauto. Caim encolheu-se diante da poderosa voz assustadora, que fez o sangue do seu irmão clamar a mim. Um rastro sangrento levava além dos grossos arbustos atrás de Caim, de onde o cadáver de Abel levitou como que erguido por braços invisíveis. Ele veio flutuando até pairar ao lado do anjo. E agora, maldito é você desde a terra, que abriu a boca para receber de sua mão o sangue do seu irmão. Quando lavrar o solo, não lhe dará mais a sua força. Maldito e vagabundo seja Caim. Caim penitenciou-se por medo e não arrependimento, pois as trevas de Lúcifer habitavam em seu coração. De sua boca brotou o lamento dos covardes. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada.
Sairei da sua face, serei fugitivo e vagabundo, mas todo aquele que me achar me matará. E o Deus rico em amor, mesmo ciente da falsidade de Caim, apiedou-se do rapaz, como com Adão e Eva antes dele, quando enviara seus anjos para ajudá-los no nascimento dos filhos do homem. A voz de Deus soou retumbante pelos 4 cantos do mundo e todos souberam. Caim matou Abel. Disse o Senhor: mas sangue algum deverá voltar a macular a terra. Portanto, qualquer um que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E o arauto tomou Caim pelo pescoço, tirou-lhe a faca da bainha, e com ela marcou na testa do rapaz o sinal de sua proteção, para que ninguém jamais o ferisse. Uma meia-lua deitada com a cunha virada para cima. O sangue escorreu do sinal pela face de Caim, e sujou-lhe os olhos, e mesmo após lavar o sangue, Caim, daquele dia em diante, somente enxergou o mundo através de tons de vermelho. Deus deixou Gabriel, que partiu carregando o cadáver de Abel. Outra parte também, pessoal, que no seriado de Lúcifer se fala sobre a maldição que o anjo fez. A marca da maldição. Da maldição não, seria um sinal que Caim não poderia mais ser morto, que também se é relatado na série Lúcifer. Então aqui nós vamos continuando. Caim foi ter com Adão e revelou-lhe ser fruto da traição de Eva com o diabo, escarnio e humilhação. Adão colheu daquele que recebera como filho, o qual, em troca, privará-o de seu único e verdadeiro varão. Abatido pela dor, Adão desapareceu dentro da floresta, só tornando-o a ser avistado por olhos humanos. 1 século depois, terrível foi a dor de Eva ao renegar Caim, pois imenso era seu amor por ele, porém maior fora a vergonha do adultério revelado. Caim entristeceu-se pela mãe, mas encontrou consolo no destino grandioso que o diabo lhe havia prometido. Ele catou sua irmã caçula, cujos pedidos de socorro foram inúteis diante da indiferença da mãe e do medo das irmãs. 2 serafins caídos, Matratom e Belzebu, aguardavam Caim e sua noiva à saída do vale. Em silêncio e sem aparentar emoção, eles carregaram o casal de humanos à planície de Nod, a leste do Éden, uma região pantanosa, banhada por um vasto rio e coberta por um mato longo e espesso, com poucas árvores e muito junco. Uma variedade de peixes e pássaros dividiam os pântanos com ameaçadores crocodilos e serpentes mortais. Lúcifer aguardava-os à entrada de um imponente palácio que mandara seus demônios construírem às margens do tortuoso rio. Um conjunto de 3 torres contíguas, de paredes muito brancas e lisas, com poucas janelas, a maioria distribuída pelas seções superiores da torre principal. A maior janela ficava na sala do trono e abria-se para o jardim do Éden.
Distante no horizonte, ainda não havia ornamentos ou móveis em seu interior, apenas um grande trono vazio de madeira negra e gelada. Lúcifer entregou a Caim o palácio e comandou-o a levantar uma cidade ao redor dele, destinada aos seus herdeiros, e a celebrar o pacto do homem com o diabo. Por isso, Caim deu à edificação o nome de Palácio da Aliança e prometeu erguer uma estátua a Lúcifer na praça principal da futura cidade. O pai sorriu satisfeito e partiu com a promessa de guardar seu filho e seus descendentes. Caim então usou o corpo da irmã e dela concebeu Enoque, seu primogênito. A cada ano, pelas próximas 50 colheitas, a mulher deu-lhe um filho ou filha. Com eles, Caim ergueu sua cidade e chamou-a Enoque. Seu filho Enoque tomou 3 irmãs como esposas e com elas teve 7 varões. E mais velho chamou Irade. Enoque e os filhos erigiram uma estátua a Lúcifer no 100º aniversário da morte de Abel e construíram a mais bela praça da história humana para exibi-la. Nesse dia, uma sombra de desespero caiu sobre Caim. Seu pai não o visitava desde que o agraciara com o palácio, e agora uma angústia inexplicável lançava raízes profundas em seu coração. Caim entregou a coroa a Enoque e saiu pela noite como um fugitivo e vagabundo, cumprindo a profecia do Deus Todo-Poderoso. Porém, aquela não seria a última vez que Caim pisaria em Enoque. Ok, meus amados, vamos então estar parando aqui no nosso livro. Amados, é muita coisa, né? É muita coisa mesmo. E é como falo, né, amados, até relembrando, todas as perguntas, tá, meus amados? Todas as perguntas vão ser respondidas quando acabar o livro. Acabamos de ler todo o livro, aí a gente já vai fazer já uma live, um vídeo só explicando, só falando sobre as perguntas. Também vou trazer pontos aqui, né? A gente só vai falar sobre o livro, falar sobre as dúvidas, falar sobre tudo que o livro tem, tá bom, gente? Ok, meus amados. Amados, muito obrigado. Obrigado pela companhia de vocês. Muito bom, né? A gente tá aqui estudando esse livro tão bacana, né? Esse livro tão maravilhoso, com muitas coisas, muitas revelações. Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Yahushua a todos vocês e até a próxima, tá bom, meus amados? Um abração e um beijo enorme para vocês, meus irmãos. Nesse mesmo ano, deixa eu só pegar aqui a marcação certinha, amados, prontinho, vamos lá então, continuando. Nesse mesmo ano, Adão finalmente retornou de seu exílio, encontrando as filhas sujas e maltratadas por Eva, em contraste com a cabana e os campos que elas mantinham bem cuidados. Adão perdoou a traição da mulher e na primeira noite de volta ao seu leito, conceberam 7. Deus deu-me outra semente em lugar de Abel, disse Eva, porquanto Caim o matou. E 7 tomou as irmãs e nelas plantou suas sementes.
Seu primeiro rebento veio da mais velha. Era um belo varão que chamou Enós. Enós e seus descendentes também ergueram uma cidade que se estendia do sopé da grande montanha ao extremo norte do vale e ficou conhecida como a cidade do homem. Enós foi coroado rei, pois nem Adão nem Sete almejavam trocar a tranquilidade do pastoreio pelos afazeres do trono. Às margens da pequena lagoa, Enós ergueu um templo ao Senhor, tornando-se o primeiro sacerdote humano a invocar o santo nome. A cidade do homem cresceu e prosperou pelos séculos seguintes para além dos confins do vale, gerando um dezena de vilas e aldeias nos seus arredores. Adão tinha então 930 anos, quando, após uma longa e sentida ausência, Gabriel reapareceu em segredo no reino de Enós, vindo ter com o primeiro dos homens em seus aposentos. Eva dormia tranquilamente e os poderes de Gabriel mantiveram-na inconsciente, pois ele não pretendia perturbá-la com sua presença. Em seu íntimo, Adão sabia o motivo da visita do serafim. Afinal, ele sentia a vida esvair-se de seu corpo a cada dia e um cansaço que sono algum conseguia remediar. Havia chegado a hora de acertar seu débito com Deus pela violação do fruto proibido. Adão abraçou a morte resignado. Gabriel carregou-o ao jardim do Éden num voo acima das nuvens e sob o manto prateado do luar. Lá chegando, Azapael baixou a espada flamejante. Adão foi escoltado pelos 12 membros do conselho. Divino até a afinada árvore da vida, da qual restava apenas o tronco seco e retorcido, uma lápide feita em ouro e uma cova com 7 palmos de fundura estavam preparadas para receber o primeiro homem. E Adão deitou-se na cova, ajudado por Gabriel e Camael, pois seus ossos doíam, traindo-lhe os movimentos. Ele ajeitou-se com serenidade, aliviado por estar livrando-se das provações do mundo físico. Regozije-se, Adão, filho de Deus, disse Gabriel, pois uma morada foi preparada junto aos céus para você e aqueles do seu povo que o seguirão. Você irá dormir agora e acordará ao final dos tempos, nos braços do Criador. Adão sorriu, enternecido, e dormiu o sono eterno. Gabriel sepultou Adão sob a terra do Éden, e em sua lápide lia-se: aqui jaz Adão, pai da humanidade e filho do Senhor. Na manhã seguinte, quando Eva despertou e não avistou o marido, ela desesperou-se, já que há tempos Adão encontrava-se fraco demais até para deixar os aposentos. A guarda pessoal do rei Enós vasculhou o palácio, cada rua e casa do vale em vão. Ao cair da noite, Gabriel veio à sala do trono prestar suas condolências à família real, revelando o destino final de Adão.
Eva desabou em lágrimas, amparada pelos descendentes, culpando-se pela morte do esposo, ao qual, afinal, convencera a provar do fruto da árvore da vida. Gabriel, entretanto, consolou-a, dizendo que fora guardado um lugar para ela no jardim do Éden. Assim, quando Eva julgasse haver chegado o momento de seu descanso eterno, bastaria chamá-lo, que Gabriel a levaria para junto de Adão. Pois se em vida o primeiro casal fora exilado, na morte tornavam-a ser bem-vindos ao jardim sagrado. As palavras de Gabriel ainda ressoavam pela corte perplexa quando ele partiu. O sol matinal encontrou Eva agarrada ao travesseiro de sua cama, enorme e vazia, sendo-lhe impossível continuar a viver sem o marido. Eva reuniu sua imensa família e anunciou sua partida. Entre os homens houve profunda comoção. Vários se entregaram ao choro. Uns chegaram a maldizer Deus pela praga da morte, mas estes foram pronta e firmemente repreendidos por Sete e Enós. Algumas mulheres entristeceram-se, porém a maioria delas tinha muito pouco apreço por Eva, de quem só recebiam tarefas e maus tratos. Foi dito que algumas até celebraram em pequenos grupos, escondidos pelas cozinhas e jardins palacianos, o fim daquela velha miserável. Eva pediu aos seus queridos varões por um derradeiro dia de celebrações em sua companhia. Nada de tristeza. Deveriam ser momentos de pura alegria. E assim foi concedido a Eva seu último desejo. Sete proclamou um dia inteiro de festividades no reino dos homens. Muita bebida, canções e danças marcaram aquela data solene. A noite veio e se foi, deixando a todos enfastiados e satisfeitos. Eva aproveitou para esgueirar-se furtivamente para longe do palácio. Ela não pretendia estragar as boas lembranças com despedidas longas e dolorosas. Eva buscou a privacidade de um beco deserto nos arredores da cidade e chamou por Gabriel. O anjo não tardou a aparecer. Eva foi o último humano a receber permissão para entrar no Éden. Ela tomou o seu lugar de direito numa cova ao lado da do marido. Fechou os olhos e seu espírito partiu para os céus. Na sua lápide, Miguel gravou os lendários dizeres: aqui jaz Eva, bem amada e perdoada por Deus. Os túmulos de Adão e Eva ficaram sob a guarda de Azapael, de então até o final dos tempos. Nossa, isso aqui é muito bonito, gente. Eu vou até responder. Olha aqui que foi escrito na lápide de Eva. Aqui jaz Eva, perdoada por Deus. Ou seja, o pai, ele perdoou Eva. Ele não, nenhum ressentimento ele teve pelo que aconteceu. Poxa, que bonito, né? Vamos lá, amados. Capítulo 8. As duas cidades. Enoque governou por 17 anos, até ser deposto e lançado à masmorra por seu primogênito Irade. Enoque morreria aos 120 anos, louco e esquecido, nos subterrâneos sombrios da cidade que levava seu nome.
A descendência de Caim tinha o sangue afinado pela escuridão de Lúcifer que eles traziam dentro de si. Daí suas vidas durarem menos do que as do povo de Adão. Ainda assim, mesmo sob a egide da maldade, a cidade de Enoque prosperou e estendeu-se pelos séculos seguintes, tornando-se um poderoso império mais rico e populoso do que o próprio reino de Enós. Contavam-se as dezenas de milhares os habitantes de Enoque. Quando subiu ao trono seu sexto governante, seu nome era Lameque, cujo pai fora o rei Metusala, único da linhagem a viver quase tão longamente quanto um filho legítimo de Adão. O pai Metusala fora Meujael, primogênito de Irade. Irade reinara absoluto por 1/4 de século, passando a coroa às portas da morte com 113 anos de idade. Meujael celebrizou-se por incrementar o culto a Lúcifer e seu séquito de demônios. Templos monumentais foram erguidos a Pazuzu, Leviatã, Beuzebu, Azazael, Belial, Astarofe e Matraton. Todavia, a mais formidável das suas obras foi a grande pirâmide, edificada em honra a Lúcifer e inspirada no palácio que, segundo Caim, seu pai habitava no abismo. Uma catedral negra de pavimentos internos cobertos de assoalhos rudes e tingidos de vermelho pelo sangue dos animais sacrificados ao diabo. Uma ampla pira ardia da gordura proveniente dessas oferendas pagãs. O evangelho de Lúcifer anunciava que os mortos herdariam seus domínios no abismo, pois as almas daqueles que o adoravam e faziam oferendas em seu nome seriam recebidas com amor pelos caídos, enquanto as almas dos infiéis e heréticos padeceriam sob escabrosos tormentos. Mentiras típicas do inimigo, pois Lúcifer desconhecia o real destino das almas humanas, as quais ele acreditava consagradas aos 4 céus. Entretanto, enquanto enganado estava o diabo a respeito das intenções do Criador, já que as almas humanas não seguiam aos céus e nem ao abismo, mas a outro lugar da criação. O rei Meujael ampliou os domínios de Enoque para além da terra de Nod, inaugurando uma série de vilas e postos fronteiriços. Foram seus batedores os primeiros a trazer notícias de uma cidade distante que parecia rivalizar em poder e riqueza com seus reinos. Seus homens haviam encontrado a cidade do homem. Os habitantes de Enoque viram-se tentados por sonhos de conquistas. O veneno da cobiça insinuou-se por cada templo, rua e casa,
relatos fantásticos começaram a circular a respeito de incontáveis tesouros e belíssimas mulheres que haviam de existir na terra longínqua. Os demônios ouviram o clamor da ganância e da luxúria que subia dos corações dos homens de Enoque. Eles então lhes ensinaram a arte de forjar espadas, escudos, capacetes, lanças e arcos. Meujael faleceu aos 99 anos. Quando seu latente exército começava a ganhar forma, sua obra prosseguiria sob seu único varão, Metusala. E 100 anos levaram os exércitos de Enoque, aprimorando-se nos assuntos da guerra. Eles aprenderam a disciplina militar, o manejo correto das armas e a domar a mais nobre das criaturas, o cavalo. Desenvolvendo os conceitos de cavalaria, de assalto e carros de combate, doutrinas guerreiras foram elaboradas por conselheiros e estudiosos reais e prontamente testadas em exércitos bélicos. Lúcifer instruiu Metusala a construir uma guarda palaciana nos moldes de suas Lúciferes, dando origem aos capacetes negros, soldados de elite da confiança do rei. Entretanto, mais sábios foram os anjos do Senhor, pois pressentiram a sombra que se seguia a leste do Éden. Gabriel compareceu perante Metusala para proibi-lo de derramar sangue humano, o que não ocorria desde o assassinato de Abel. Com o fio de sua espada contra a garganta do rei, o serafim avisou que Enoque seria varrida da face da terra, se marchasse para o reino de Adão, pois este estava sob a proteção do Deus único. Na mesma fúria que chegou, Gabriel foi-se, deixando atrás de si a corte em alvoroço. Os sacerdotes satanistas mantiveram-se os mais eloquentes defensores da guerra, firmes na sua convicção de que os anjos do Criador não deveriam ser temidos, afinal, os demônios lutariam ao seu lado, garantindo-lhes a vitória. Eles repetiam a cantilena do diabo, que os instigava a pilhar as casas e os templos de Adão, a violar suas mulheres e escravizar-lhes as crianças, pois aquelas terras distantes pertenciam aos que renegaram Caim, o patriarca dos homens. Seu sangue deveria ser fraco como o de Abel, fazendo deles merecedores da escravidão e do fio das suas espadas. Metusala, contudo, recusou sabiamente as sugestões do clero, despertando a fúria de Estor, sumo sacerdote das trevas, líder da igreja satânica. Homem alto, severo e cruel, Estor retirou-se da sala do trono num rompante de ira, mas não sem antes jurar vingança ao rei pela sua traição aos desígnios de Lúcifer. Naquela mesma noite, o diabo veio aos aposentos de Metusala para convencê-lo a permanecer no curso da guerra. No entanto,
O rei mostrou-se previdente, sabendo que tal ação apenas traria ruína à sua cidade. O diabo partiu, contrariado, e intenso foi seu desejo de estripar Metuzala com as próprias mãos, porém resistiu ao impulso, temendo despertar a cólera de Deus e trazer sobre si as hostes angélicas. Se derramasse sangue humano, mesmo que de um descendente de Caim, meros 2 dias após sua alteração com Lúcifer, o rei foi atacado. Um grupo de sacerdotes satanistas emboscou Metuzala durante sua costumeira caminhada matutina pelos jardins do Palácio da Aliança. Nessa ocasião, contudo, temendo pelos acontecimentos recentes, Metuzala tomara as devidas precauções. Quando os 9 sacerdotes surgiram empunhando suas adagas, assassinas viram-se prontamente cercados por um pelotão de capacetes negros que acompanhavam o rei escondidos atrás das linhas de arbustos, que se estendiam de ambos os lados das trilhas. Os sacerdotes foram rapidamente dominados, segundo as sábias ordens de Metuzala, sem que uma só gota de sangue fosse vertida. Muito bom, amados. Vamos estar então parando aqui nesse ponto. Isso aí, meus amados. Nossa, a coisa tá bem, né? Olha só, falando até mesmo da história dos filhos de Sete, a parte de Adão, falando também a parte de Sete e Enofe, falando também das partes de Enós, quer dizer, falando também das partes de Caim também, os descendentes como Enoque, Metuzala. Olha só que legal, né, gente? Isso aqui é muito revelador mesmo, amados. A notícia do atentado ao rei despertou a fúria vingadora da população. O exército precisou intervir para separar a turba enlouquecida dos sacerdotes e sacerdotisas. Apavorados, seus soldados preferiam o derramamento de sangue. A mesma sorte não tiveram os templos satanistas saqueados, vandalizados e incendiados, muitos feitos em ruínas. Para evitar tragédia maior, o rei exilou o clero satanista para longe de seus domínios. Despojados de suas ricas vestes, Estor e os demais foram acorrentados uns aos outros pelos pulsos e tornozelos, antes de deixarem os limites da cidade, nus e em fila única, seguindo sob o escárnio da população, a qual lhe jogava frutas estragadas e baldes de urina e fezes nos corpos. Estor, que fechava a fileira de proscritos, voltou-se para os habitantes de Enoque. Ele prometeu que os satanistas retornariam e que, nesse dia, os rios da terra tingir-se-iam com o sangue dos infiéis. Proféticas seriam as palavras daquele homem poderoso e maligno
pois Leviatã, enviado de Lúcifer, foi encontrar os satanistas no meio do deserto. Ele libertou-os dos grilhões e conduziu-os à cadeia de montanhas que se erguia no extremo leste do mundo, de onde eles iriam tramar sua vingança. Entretanto, aqueles ainda eram dias felizes para os habitantes de Enoque, pois pela primeira vez estavam livres da influência do mal. A sombra de perfídia e vilania que havia em seus corações encolheu e pareceu extinguir-se. Seus exércitos debandaram e os sonhos de conquista foram esquecidos. Enoque conheceu anos de paz e prosperidade como nunca antes. Suas colheitas dobraram, triplicaram em abundância. Seus animais, não mais sacrificados, passaram a alimentar adultos e crianças, e não mais a pira sinistra da grande pirâmide negra, desmontada até o último bloco de pedra. Os demais templos foram convertidos em locais santos de oração a Deus e seus anjos. Até a aparência do rei melhorou, os cabelos brancos e as rugas de Metusala. Então, com 133 anos, desapareceram e ele retomou a jovialidade de outrora. E todos pelo reino diziam ser aquele um presente de Deus e devam graças em suas orações. Não tardou para que os anjos anunciassem sua presença em Enoque. Gabriel foi o primeiro deles, e frequente tornaram-se suas visitas, seguiram-lhe Miguel, Camael e muitos outros. Os anjos começaram a recuperar sua fé no gênero humano, tão abalada pela expulsão do Éden, a rebelião de Caim e os desvios anteriores de Enoque. Talvez o homem não fosse tão corruptível pelo mal quanto inicialmente haviam pensado, e os anjos sentiram alegria e tiveram esperança no homem. Sua maior presença tornou-se evidente também na cidade do homem. Encantados como estavam com a humanidade, não tardou para as criaturas divinas descobrirem a formosura das mulheres, serafins e querubins não celibatários. Tomaram para si as mulheres de sua escolha. Porém, com as mulheres de Enoque, os anjos não se deitaram, já que nas veias delas corria o sangue de Caim, filho de Lúcifer, e os anjos não queriam macular-se com o sangue do inimigo. As eleitas da cidade do homem gozavam de grandes honrarias. Suas famílias veneravam-nas por deitarem-se com anjos, e os homens disputavam-nas como esposas de prestígio, e elas pariram os filhos dos anjos, gigantes não pela estatura, pois humanas eram suas dimensões e aparência, mas pela força física e rapidez superiores, semideuses capazes de levantar uma casa inteira com as mãos nuas e corres mais velozes do que a gazela, e correr mais velozes do que a gazela ou o cavalo. Eram mortais, já que podiam perecer de acidente ou doença, contudo jamais de velhice, pois deixavam de envelhecer ao alcance a idade adulta.
O mais poderoso dos gigantes foi Sazzael, o primeiro de sua raça, primogênito de Gabriel, com a mais formosa das mulheres depois de Lilith, a princesa Inara, filha de Enós. 969 anos viveu Matusala, período de glória, paz e fortuna para seus súditos. O reino inteiro chorou seu passamento. Canções e libelos foram escritos em sua honra. Nessa época, Adão e Eva já haviam falecido, com a cidade do homem experimentando semelhante prosperidade sob a coroa de Enós. Então, um ancião tornado ainda mais sábio e magnânimo pelo transcorrer dos anos. Mas no extremo leste da terra, nos picos das mais altas montanhas, onde a vida rareava e a crueza impunha-se uma semente de terror fora plantada e germinara por séculos a fio, esperando pelo momento certo para desabrochar como uma tormenta sobre o mundo. A morte de Metusala e a ascensão ao trono de seu filho, Lameque, então com apenas 30 anos, foram alardeadas aos quatro ventos por Lúcifer. Havia poucas décadas, Lilith, a fêmea primordial, tinha sido libertada de seu cativeiro no abismo, inteiramente convertida numa discípula do mal, e Lilith veio perante os descendentes dos satanistas de Enoque. Ocultos na profunda galeria de cavernas que cortava o interior sombrio das altas montanhas, eles haviam criado naquele local, esquecido por Deus, uma sociedade diabólica cuja lei era o domínio do forte sobre o fraco e onde torturas e estupros faziam parte da rotina. No seio da mais obscura e fétida das cavernas, Lilith deitou-se com Atom, rapaz de forte compleição física e temperamento bárbaro, descendente direto do sumo sacerdote Estor. Atom foi seduzido pela beleza suprema da primeira mulher. Dessa união carnal, Lilith deu à luz 13 dias mais tarde uma prole tão maldita quanto poderosa. 6 pequenas serpentes negras com asas nas costas, de olhos vermelhos como sangue e bocarras medonhas que cuspiam fogo, foram chamados dragões, bestas tão ferozes que eram mantidas presas pelos pescoços a grossas correntes fincadas no chão frio da maior das cavernas. Antes de retornar ao abismo, Lilith ordenou que seus filhos fossem bem alimentados com a carne dos abutres e cabras montanhesas que habitavam as encostas mais baixas, pois tão logo atingissem a maturidade, eles tornar-se-iam poderosos soldados a serviço das trevas, trazendo o terror às mentes e corações dos homens. A prova da selvageria indomável dos dragões deu-se na noite seguinte, a partida de Lilith, quando Atom, movido por tolo instinto paternal, cometeu
a insensatez de aproximar-se demais dos filhos, ele foi feito em pedaços pelos monstros que o devoraram até os ossos. Os dragões respeitavam e obedeciam unicamente ao Senhor dos Satanistas, uma presença melancólica, envolta em um manto negro, esfarrapado e sujo, que lhe escondia o rosto sob o pesado capuz. À vista ele deixava somente suas mãos velhas e ossudas, semelhantes às de uma caveira, com unhas longas como as garras de um leão. Tinha o andar cansado, encurvado pelo tempo, apoiado sempre num cajado de madeira, seca e retorcida, sozinho, armado apenas com a espada negra que trazia à cintura. Ele liberou da corrente Goroth, o maior e mais perverso dos dragões. O velho Alquebrado montou em Goroth, como quem toma a sela de um cavalo. Ainda que o dragão possuísse 5 vezes o tamanho de um corcel adulto, Goroth decolou para as cercanias de Enoque. Era alta madrugada quando eles chegaram. O velho prosseguiu a pé, deixando o dragão escondido num desfiladeiro ao norte. Pelas sombras, o ancião encontrou seu caminho até o Palácio Real, sem ser avistado pelos moradores da cidade. Lameque perambulava solitário e inquieto pela sala do trono. O sono não lhe vinha, algo estranho para um homem acostumado a dormir como um bebê. Desde o cair da noite, contudo, sentia um gosto amargo na boca, acompanhado por uma agonia no coração que não conseguia explicar. Foi então que o velho surgiu no recinto. "Quem vem lá?" perguntou o rei assustado. "Diz sua intenção, estranho." O ancião abaixou o capuz e a luz trêmula das achas espalhadas pela sala do trono iluminaram-lhe a face descarnada e os olhos enjeatados pelos séculos. "Sou Caim, filho de Eva, seu ancestral e patriarca, ó Lameque, soberano de Enoque." Em princípio, Lameque duvidou, mas então vislumbrou a marca da meia-lua que o velho ostentava na testa e teve certeza de que se tratava de Caim. Como entrou no palácio sem ser notado pela minha guarda pessoal? Limitou-se a questionar um atônito Lameque. "Esquece-se de que esse trono já me pertenceu? E que essas paredes já foram meu lar? Conheço cada passagem e corredor do Palácio da Aliança, melhor que qualquer outro. O que quer, ancião? Veio reclamar a coroa? Se eu quisesse a coroa, ela seria minha por direito. Mas não tema, Lameque, filho de Matuzala, pois não chego por seu trono." "Então, pelo quê?" Caim suspirou com dificuldade, depositando o peso do corpo sobre seu sinistro cajado. E, de repente, ele pareceu muito frágil e cansado aos olhos de Lameque. "Eu estou morrendo", disse o velho. "Tudo o que desejo é terminar os meus dias na cidade que construí, em paz, longe das adulações de cortesões e súditos."
Verá que não peço muito, rapaz, apenas abrigo para este meu alquebrado esqueleto. Em troca, dou-lhe a palavra de que manterei minha presença aqui em segredo, para não prejudicar seu reinado com rumores e especulações. Desconfiado e temeroso, Lameque preferiu manter Caim próximo a si, sob seu controle até se decidir o que fazer com ele. Vamos então, amados, está parando aqui. Vamos então, está parando aqui, amados. Olha só, hein? Cada uma é uma coisa atrás da outra, né? Caim ali praticamente com a aparência da morte, né? Um velho esqueleto com manto negro e com um cajado. Imagina, praticamente a aparência da morte, se a gente for ver. Caramba, que livro, né, pessoal? Que livro, né, amados? Amados, então, é isso aí, então. Tive que botar meu óculos aqui porque tem pouca luz, tava com pouca luz. Amados, então, obrigado pela companhia dos irmãos, muito bom, eu tô gostando muito de estar fazendo esse quadro aqui com os irmãos, da gente estar sempre trazendo um livro ao meio-dia, tá sendo muito legal, é um quadro assim que eu acho que a gente tem que manter sempre nos mantermos informados, né, lemos bastante, tá sendo muito legal, tô gostando muito mesmo, amados. Tá bom, irmãos? Então é isso então, amados. Um abração para todos, um beijão para todos. A graça e a paz do nosso Senhor Yahushua para vocês e que o nosso Pai abençoe a vida de cada um abundantemente. Tá bom, meus irmãos? Até a próxima. Por longos meses, Lameque esperou que Caim tentasse suportar-lhe, olha só, usurpar-lhe a coroa. Contudo, o velho manteve-se fiel à sua promessa, conservando-se no anonimato, jamais deixando o quarto de hóspedes, um recinto amplo localizado no topo da mais alta torre do palácio, outrora destinado a Lúcifer, mas lacrado desde que o diabo rompera com Metusala. Lameque providenciou uma governanta de sua confiança para servir a Caim toda manhã. Ela entregava uma bandeja com vinho, água, carnes, ovos e pães, junto à porta fechada e retornava somente à noite para recolhê-la no mesmo lugar. Então, vazia e sem jamais avistar o hóspede misterioso, Lameque gostava de visitar o velho de supetão, a qualquer dia ou horário, esperando surpreendê-lo tramando algum golpe contra si. Porém, ele sempre o achava sentado diante do balcão, em silenciosa contemplação, o olhar perdido no horizonte e no jardim do Éden. Mais além, nessas ocasiões, Lameque buscava sondar as intenções de Caim. Surpreendentemente, as conversas que partilhavam acabaram despertando a admiração de Lameque. Ele descobriu que o velho conservava uma mente arguta e bem treinada nos caminhos da ciência e da razão.
Lameque abandonou gradualmente suas desconfianças à medida que ia afeiçoando-se ao ancião. Caim dividia com ele sua experiência passadas como rei. Logo começou a prover pequenos conselhos a Lameque, referentes a assuntos menores da corte, que se provaram valiosos e prudentes. Caim não tardou a instruir o rei, com maior propriedade do que o próprio Metusala, nas sutilezas e artimanhas da política. Antes que se apercebesse, Lameque tornou-se dependente de Caim. Pelos 2 anos seguintes, a influência de Caim enraizou-se no rei, a ponto de Lameque dispensar paulatinamente os ministros e conselheiros reais, muitos dos quais haviam sido leais servidores de seu pai. No fim, restou-lhe apenas Caim como fonte de sabedoria e inspiração. Mais insidiosa ainda foi a instrução lenta e gradual de um novo núcleo de poder na cidade. Forasteiros que surgiam nas fronteiras, proclamando-se sacerdotes de um estranho culto ao sol e à lua. Eles trajavam mantos brancos e túnicas negras e gozavam de proteção do rei, que mandou demolir o Palácio da Justiça para erguer no lugar um inusitado templo, um gigantesco panteão elíptico. O povo de Enoque assistiu contraído aos serviços legais serem menosprezados e inadequadamente distribuídos a outros prédios públicos. E o pior, eles sentiram-se aviltados com a nova religião que se contrapunha à sua crença no Deus único. Os anjos ressurgiram em Enoque, tentando dissuadir Lameque de afastar-se da verdadeira fé, mas ele desprezou seus apelos e, ao término de 9 anos, a enorme catedral elíptica estava concluída diante da insolência herética de Lameque. Os anjos abandonaram Enoque, dessa vez para nunca mais retornarem, enquanto a insatisfação popular crescia rápida e assustadoramente. Os anjos estavam alheios ao fato de os sacerdotes do sol e da lua serem, na verdade, descendentes dos satanistas de Esfor, trazidos das altas montanhas, em segredo, nas asas de Gorof e seus dragões, segundo ordens de Caim. Em pouco tempo, as cavernas distantes e sombrias no topo do mundo encontravam-se abandonadas, pois as centenas de sacerdotes agora tinham um novo lar na catedral que Lameque consagrara-lhes. Com 95 anos de idade, Lameque considerou-se forte o suficiente para proclamar o oráculo como a religião oficial de Enoque, abolindo o culto ao Deus único. Entretanto, poucos haviam se voltado para a nova fé. Assim, a maioria da população sublevou-se contra Lameque e marchou para os palácios da aliança. Infelizmente, esse foi apenas o início da tragédia, já que Lameque, seguindo atentamente os conselhos de Caim,
vinha reforçando sua guarda pessoal nos últimos 3 anos. Os capacetes negros vinham se tornando uma força bélica numerosa, equipada com as melhores lanças, espadas e escudos. Eles reprimiram violentamente a insurreição e, novamente, a terra bebeu o sangue do homem. Mais de 1000 pessoas foram massacradas naquele dia maldito. As ruas de Enoque transbordaram com o sangue dos inocentes. Nem as 2 esposas de Lameque, as rainhas Ada e Zila, cujas belas formas haviam seduzido Lameque contra a vontade de Caim, foram poupadas da ira do monarca. Ada era mãe de Jabal, herdeiro do trono, um jovem impetuoso, de coração livre e bondoso, encarregado do gado, da alta nobreza e apreciador da vida entre os pastores nômades do reino. Zila havia tido Jubal, o qual preferia compor música e tocar o órgão e a harpa a lidar com os assuntos de estado, pois eram esses 2 jovens puros que Caim, com suas mentiras, convenceu Lameque a estarem conspirando para matá-lo e tomar-lhe a coroa. A prova seria a fé de Jabal e Jubal no Deus único, que amariam mais que ao próprio pai. A malícia de Caim levou aos assassinatos dos 2 irmãos pelas espadas dos capacetes negros. Crime tenebroso que Lameque anunciou sorridente às esposas antes de jogá-las no calabouço do Palácio da Aliança, de onde nunca tornariam a ver a luz do sol. Ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, bradou o rei maldito e sanguinário. Eu matei um varão por ferir-me e um mancebo por pisar-me, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Lameque tinha mais 2 filhos com Zila, Tubal-Caim, chefe das forjas. Olha só, amados, Tubal-Caim, lembram-se dele? Tubal-Caim, chefe das forjas reais, e sua irmã, a virginal Nama, os quais Caim poupou da morte, mas não de um destino igualmente terrível. Para evitar que Lameque tornasse a casar, Caim convenceu de que Tubal-Caim e Nama, tão tementes a Deus quanto Jabal e Jubal, deveriam dar-lhe um herdeiro, cujo tutor seria o próprio Caim, o qual poderia mudá-lo ao seu bel prazer, num fiel servidor de Satã. Entretanto, teriam de aguardar alguns anos até que Naamã, ainda uma criança, fosse capaz de emprenhar o pior. Porém, Caim e Lameque desconheciam a existência de outro pretendente ao trono de Enoque. Certa noite, o rei deitara-se bêbado com uma cortesã, uma dançarina que entretinha as festas da nobreza. Dessa união, ela veio dar à luz um filho bastardo de Lameque, o qual ela chamou Noé. Apavorada com o massacre dos populares e o expurgo da família real, a cortesã fugiu de Enoque, carregando seu bebê nos braços. Apesar de haverem escapado das garras de Lameque, mãe e filho teriam sucumbido aos rigores do deserto, caso um anjo não tivesse intervido. Miguel, ainda com lágrimas nos olhos, após tanto sangue e tantas vidas ceifadas em Enoque, conduziu-os à cidade do homem,
onde foram escolhidos pela casa do rei Enós. Noé e sua mãe foram os únicos habitantes de Enoque a fugir das sombras que desceram sobre aquele reino condenado. Os demais viram-se forçados a adorar o sol e a lua. Mais da metade da população de Enoque manteve-se fiel ao Deus único e foi sacrificada sobre os altares dos antigos templos convertidos à nova fé. Cachoeiras de sangue jorraram, maculando a terra de vermelho. Milhares pereceram sob as adagas cerimoniais dos sacerdotes. Cumprindo a promessa de Estor, seus descendentes haviam retornado e executado a sua vingança. Os súditos restantes foram seduzidos por aquela orgia de morte, poder e violência, e logo se ajoelhavam em preces ao sol e à lua, os quais não tardaram a apresentar-se. Lúcifer surgiu numa impressionante armadura de ouro e sua esposa Lilith num vestido bordado com delicados fios de prata. O diabo proclamou-se como o deus Sol e Lilith como a deusa Lua, e foram adorados por aqueles que, ao escaparem da morte rápida, haviam condenado suas almas eternas. Enoque mergulhou novamente nas trevas, dessa vez para jamais sair. Pelas 2 décadas seguintes, Lameque preparou seu povo para a conquista da cidade do homem. Exércitos foram recriados e rearmados. Caim estava convencido de que os anjos não fariam valer seu aviso a Metusala. Afinal, o reino já havia derramado sangue humano, o seu próprio, e surpreendentemente não sofrerá represália por isso. Além disso, seus deuses pagãos tinham-lhe prometido que as legiões do abismo lutariam ao seu lado, caso as hostes angélicas aparecessem, um juramento que Lúcifer não tinha a menor intenção de manter, e no qual Lameque temerariamente acreditou. Os dragões vieram guardar a cidade espalhando temor e admiração. Gorof e 2 de seus irmãos empoleiram-se cada qual sobre uma das torres do Palácio da Aliança, Gorof na mais alta delas. Os 3 dragões restantes estabeleceram-se no terraço do grande panteão negro consagrado ao Deus Sol. E Lúcifer presenteou Lilith ao rei, não para parir-lhe um herdeiro, mas um general. As suas tropas Lilith concebeu 7 dias após o ato carnal, dando vida a uma esfera de luz negra. Por 13 dias, a esfera foi mantida num quarto escuro, longe dos raios do sol, e cresceu até resfriar-se e solidificar-se na forma de uma criatura apavorante. Possuía as dimensões de um gorila, uma pele vermelha como rubi e uma face humana de traços fortes. Enormes chifres de carneiro projetavam-se de sua cabeça. Andava sobre 2 patas de bode. Suas mãos eram grossas e de dedos compridos, com garras em vez de unhas. Lameque chamou-o Humã, o Deus vivo. Estátuas de Humã e de seu selo, o bezerro de ouro, foram espalhadas pelos templos da cidade e adoradas. Humã converteu-se depois do sol e da lua na mais importante divindade de Enoque, um deus pagão que liderava
os nascentes exércitos com punho de ferro, pois cruéis eram seus métodos de treinamento e pérfidos. Seus ensinamentos, centenas de recrutas pereceram pelos seus exercícios. Os sobreviventes tornavam-se guerreiros selvagens e impiedosos, adestrados nas artes de matar, pilhar, estuprar e torturar. Os mais bestiais eram feitos tenentes e esses chegaram a aderir ao canibalismo, devorando com prazer companheiros que tombavam enquanto sonhavam com as carnes dos súditos do rei Enós. Então aqui, amados, só está parando aqui. Vou estar marcando aqui o nosso livro, tá bom? A gente vai marcando ali, amado. Vamos estar... Olha só, né? Quantos nomes, né, amados? A gente vê ali mesmo que é até mesmo citado Tubal-Caim, né? A gente vê, olha só quantas citações, né? A gente vê aqui muito importante, vem se tendo. Olha só, eu achei assim... Foram coisas assim muito impressionantes. A gente também vê aqui, olha só o bezerro de ouro que eles adoravam, que quando Moisés desce com as placas e quebra, ele vê o povo hebreu adorando o bezerro de ouro. E olha ali quem era o bezerro de ouro, aquele Deus ali, aquele Deus, quer dizer, eles chamam de Deus vivo, né? Aquela criatura, uma criatura horrenda, né? Como até mesmo o livro descreve. Então, é isso aí então, meus amados, muito bom a gente estar aqui hoje, lendo esse livro com muita revelação, muita coisa. Amados, então, até a próxima, um grande abraço e um grande beijo a cada um de vocês. Até a próxima, amados.